Vamos para a nossa terceira mesa, né? Liturgia e arte, o espaço litúrgico. Teremos como mediadora a irmã Geide. A irmã Geide é pia discípula do Divino Mestre, arquiteta lá de São Paulo. Também teremos a Raquel Tonini, arquiteta também, atual assessora da Comissão Episcopal para a Liturgia, no setor espaço litúrgico, ela que é de Vitória, lá no Espírito Santo. Dom Marcelo, monge beneditino, é teólogo e artista, também residente lá de São Paulo. E, por fim, a irmã Laide, pia discípula do Divino Mestre, arquiteta, também artista, reside em São Paulo. Então, vou deixar aí agora vocês com essa mesa sobre liturgia e arte. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa mesa sobre liturgia e arte. É uma alegria participarmos dessa maratona em celebração aos 60 anos da Sacrosanto Concílio. Nós temos 3 convidados muito especiais para compor a nossa mesa. É importante mencionar que eles participaram da elaboração de estudos da CNBB sobre espaço. O número 106 são orientações para projeto e construção de igrejas e disposição de espaço celebrativo. O número 113 são orientações para adequação litúrgica, restauração e conservação das igrejas. Nós convidamos oficialmente para compor a mesa Dom Marcelo, monge beneditino. Da sua atividade, nós destacamos a sua produção artística e que ele integra a equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia, do setor espaço, da CNBB, desde 2009. Bem-vindo, Dom Marcelo. Convidamos também para compor a mesa Raquel Tonini, arquiteta, urbanista. Da sua atividade, nós destacamos que nesse ano de 2023, recentemente, ela foi nomeada assessora da equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia, do setor espaço, de onde ela é membro desde 2010. Bem-vinda, Raquel. Obrigada. Convidamos também a irmã Laide Sonda, irmã Laide das Pias Discípulas do Divino Mestre. Da sua atividade, nós destacamos a sua produção artística, destacamos que ela também foi membro da equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia, do setor espaço, da CNBB, foi também assessora dos anos 2000 a 2007. Bem-vinda, irmã Laide. Obrigada. A nossa mesa, ela trata do capítulo 7º da Sacrosanto Concílio, dos números 122 ao 130. Nós teremos 1 hora de duração e cada convidado terá 10 minutos para apresentação. Na sequência, nós teremos um breve debate com possíveis interações. Nós organizamos a nossa mesa em 3 tópicos. Arte sacra, que será com Dom Marcelo, espaços aptos e dignos para a celebração com a Raquel, e a formação dos artistas e dos fiéis com a irmã Laide. Em uma breve introdução ao nosso tema, apontamos um trecho da Sacrosanto Concílio, número 122. Abre aspas. Entre as mais nobres atividades do espírito humano estão de pleno direito as belas artes, e muito especialmente a arte religiosa e o seu ponto culminante, que é a arte sacra. Elas tendem, por natureza, a exprimir de algum modo, nas obras humanas, a infinita beleza de Deus. Por este motivo, a Santa Mãe Igreja sempre favoreceu as belas artes e procurou sempre o seu nobre ministério, especialmente para que as coisas destinadas ao culto sagrado fossem verdadeiramente dignas, decorosas e belas, como sinais e símbolos das realidades sobrenaturais. E ela mesma formou os artistas. Então, como premissa da nossa introdução, nós desejamos pontuar que o capítulo 7º da Sacrosanto Concílio, ele não pode ser lido separadamente dos demais, porque assim nós não entenderíamos o sentido e o porquê da arte sacra no contexto da reforma litúrgica. Então, não se trata de um capítulo à parte. A Igreja entendeu, os padres do concílio entenderam, que o espaço da reunião da comunidade faz parte de todo o contexto litúrgico
e, dessa forma, contribui para que a comunidade seja introduzida, guiada e ajudada a celebrar ativa e frutuosamente os mistérios da nossa fé. O espaço nunca é neutro. Ele ajuda ou também pode atrapalhar. Mas a igreja, ao propor a reforma conciliar, ela quer que tudo colabore e que a arte não seja apenas para embelezar o espaço, mas sim para que sirva para a liturgia. Então, o capítulo 7º, como os demais, interessam a toda a igreja. Interessam aos fiéis, aos padres, aos seminaristas, aos religiosos, aos bispos, a todos. Então, nós agora passamos a palavra, finalmente, ao Dom Marcelo. Bom dia, então. Muito obrigado, irmã Geide. Então, em primeiro lugar, vamos a ver o que fala a igreja na Sacrosanctum Concilium. A Sacrosanctum Concilium, como já introduziu um pouco a irmã Geide, fala da arte sacra no âmbito das belas artes. As belas artes, diz, tendem por natureza a exprimir, de algum modo, nas obras humanas, a infinita beleza de Deus. Elas são ornamento da casa de Deus. É por isso que a igreja sempre favoreceu as belas artes, procurou sempre o seu ministério e sempre formou artistas, o que, através dos séculos, deu como fruto um admirável cântico de glória à fé católica. Dentro das belas artes, há uma arte religiosa, com uma finalidade específica, que a Sacrosanctum Concilium fala que é a de orientar religiosamente os homens para o louvor e a glória de Deus. O fim da arte religiosa, vai insistir, é a edificação, a piedade e a instrução religiosa dos fiéis. Por sua vez, a arte sacra é o ponto culminante da arte religiosa. E ela tem como finalidade a de servir com a devida honra e reverência às exigências dos edifícios sagrados. Repito, a finalidade da arte sacra é a de servir com a devida honra e reverência às exigências dos edifícios sagrados. Quais são essas exigências? A Sacrosanctum Concilium fala que os edifícios sagrados devem ser aptos para o desenvolvimento das ações litúrgicas e favorecer a participação ativa, consciente e frutuosa dos fiéis. E a Instrução Geral do Missal Romano depois vai falar que o edifício eclesial e seus diversos elementos devem também ser signo e símbolo das realidades celestes e imagem da Assembleia Reunida. Essa Assembleia Reunida, a igreja, tem que ser imagem do que a igreja é no sentido teológico, né? O que a Sacrosanctum Concilium determina sobre a arte sacra? É importante ter sempre presente que o que a Sacrosanctum Concilium determinará sobre a arte sacra é a consequência do caráter mistagógico da arte sacra. Ou seja, da propriedade da arte sacra de introduzir no mistério de Deus celebrado pelo povo na liturgia. Isso é fundamental. 60 anos depois da Sacrosanctum Concilium, o Papa Francisco, na carta apostólica Desiderio Desideravi, insiste em que nós somos obrigados a redescobrir todos os dias a beleza da verdade, da celebração cristã no seu sentido teológico. E quando fala do sentido teológico da celebração cristã, se refere ao número 7 da Sacrosanctum Concilium. A liturgia é o sacerdócio de Cristo revelado a nós, é dado no seu mistério pascal, tornado presente e ativo
por meio de sinais dirigidos aos sentidos: água, óleo, pão, vinho, gestos, palavras, para que o Espírito, mergulhando-nos no mistério pascal, transforme todas as dimensões da nossa vida, conformando-nos cada vez mais a Cristo. Até aí, a Desidério Desiderado. Então, sempre temos que voltar a esse centro. E para essa celebração, no seu sentido teológico, e para essa conceição da celebração cristã e da Assembleia Celebrante, que a arte sacra está ao serviço. Uma arte sacra que esteja realmente ao serviço da liturgia terá que propiciar e favorecer a participação ativa, consciente e frutuosa dos fiéis na ação litúrgica do Cristo total, do Cristo cabeça e corpo. Insisto, nós devemos sempre voltar a essa finalidade que foi a finalidade primeira de todo o movimento litúrgico, para compreender o espírito de todos os documentos posteriores da Igreja em relação à arte sacra. Se não fizermos assim, corremos o risco de ficarmos somente no âmbito do devocional, que é próprio da arte religiosa, ou no âmbito do estético, que é próprio das belas artes. Mas que o Sacrosanctum Concilium determina concretamente sobre a arte sacra? Ela vai pontuar, destaco três assuntos. Primeiro, em relação ao estilo artístico, a Sacrosanctum Concilium diz que a Igreja nunca considerou como próprio um particular estilo artístico, mas aceitou os estilos de todas as épocas, e que a arte do nosso tempo e de todos os povos e regiões deve ser cultivada livremente na Igreja. Vejam que não é uma disposição da Igreja, não é um mandato, não está falando de que a partir de agora vamos a fazer assim. A Igreja está fazendo uma constatação histórica. A Igreja nunca considerou como próprio um particular estilo artístico, mas aceitou os estilos de todas as épocas. E não poderia ser de outro modo, pois a arte sacra, ao igual que a Igreja, segue a dinâmica de Deus na encarnação. Uma arte sacra não enculturada seria incapaz de revelar a profundidade da beleza de Deus, que sempre se encarna, que sempre assume a criação para transfigurá-la. Em relação à beleza, a Sacrosanctum Concilium diz que a arte sacra deve buscar mais a nobre beleza do que a mera suntuosidade, e que deve evitar a mediocridade ou a falsidade da expressão artística, porque isso ofende o sentido verdadeiramente religioso. Suntuosidade, mediocridade ou falsidade ofendem o sentido verdadeiramente religioso. De fato, Jesus é belo, mas não é suntuoso. Por nós, Jesus se fez pobre, mas nunca mediocre, e menos ainda falso. E em relação às imagens expostas à veneração dos fiéis, a Sacrosanctum Concilium manda manter essa prática, porém pede que estas sejam em número moderado e numa justa disposição. Por quê? Novamente aqui é um bom exemplo para exercitar esse discernir as disposições da Igreja em relação à arte sacra. Que as imagens, neste caso, as imagens dos santos, devem ser mistagógicas, devem introduzir no mistério que se celebra no local. As imagens não podem fazer um discurso paralelo ao da celebração, nem menos ainda contraditório com essa ação litúrgica, que, mais uma vez, insistimos, essa celebração litúrgica é a atuação do sacerdócio de Cristo, revelado e dado a nós no seu mistério pascal, e tornado presente e ativo na ação litúrgica celebrada pela comunidade. E é isso.
Obrigada, Dom Marcelo, pela sua contribuição. Nós vamos passar a palavra para a Raquel, vamos fazer as colocações em sequência e depois retomaremos. Com a palavra, Raquel. Obrigada, irmã Geide. Continuando, então, essa reflexão, a gente viu aí o início, né, a leitura do início do capítulo 7º da Sacrosanto, onde a Igreja sempre favoreceu as belas artes e procurou esse nobre ministério, com o objetivo de que tudo aquilo que é destinado ao culto sagrado seja também digno e belo, justamente por ser sinal e símbolo das realidades celestes, realidades sobrenaturais. Nesse sentido, falar das igrejas enquanto espaços aptos e dignos para a celebração, que não é o nosso tema especificamente, é falar sempre de arquitetura e arte desses edifícios. Uma unidade que, em nosso tempo, nem sempre é clara. O Papa Bento XVI fala dessa profunda ligação que existe entre a beleza e a liturgia e diz expressamente o quê? Que toda expressão artística deve ser considerada de forma muito atenta e, de modo particular, no que diz respeito à arquitetura, a finalidade da arquitetura deve estar presente, porque ela precisa oferecer à igreja que celebra um espaço verdadeiramente digno, que convenha à sua ação litúrgica, que seja adequado à sua ação litúrgica. O que isso, de fato, significa para nós? Né? A gente viu que o texto do concílio no número 124 diz: os espaços das igrejas devem ser aptos para o desenvolvimento das ações litúrgicas e favoreçam a participação ativa dos fiéis. O Boyer, então, ele escreve, abre aspas, que a maneira como construímos as nossas igrejas constituirá a manifestação por excelência da qualidade da nossa vida eclesial, da vida de comunhão no corpo de Cristo, fecha aspas. Uma afirmação séria, que reforça aquilo que a irmã Geide falava, né, de que o espaço nunca é neutro, mas que também traduz uma grande responsabilidade pastoral intrínseca ao ato de construir ou reformar os espaços da Assembleia Litúrgica, e que a Sacrosanto Concilium traz presente. O espaço interfere na qualidade de vida de uma comunidade, no modo como essa comunidade se compreende e no modo como essa comunidade celebra, ainda que ela não consiga traduzir isso em palavras, mas isso vai se traduzir de alguma forma e particularmente no seu modo de participação. O espaço, ele, de fato, ele marca a vida de uma comunidade, seja de uma forma positiva ou negativa. Então, tendo em vista que a Assembleia Celebrante é o sujeito da ação litúrgica e que participa ativamente dos ritos, com gestos, palavras, com silêncio, com os movimentos, como, por exemplo, de se voltar para os polos da ação litúrgica, e aqui, movimentos que não são só possíveis de serem realizados, mas que sejam realizados, de fato, com dignidade e com uma compreensão do que se realiza. E isso envolve todo o nosso ser, envolve todos os sentidos, tanto em nível pessoal quanto comunitário da Assembleia reunida. Então, por isso, essa construção, seja ela nova, seja ela um espaço existente a ser adequado à liturgia, ela é ordenada no seu interior, na sua volumetria, toda ela, sempre de modo simbólico. Por quê? Porque envolve uma experiência de cada pessoa e de cada comunidade. Envolve sempre a corporeidade e a afetividade, expressando de modo visível uma realidade invisível. Então, esse espaço das igrejas deve promover essa compreensão daquilo que a Sacrosanto aponta, favorecendo essa vivência. Ela é projetada para o corpo de Cristo e, desse modo, para corpos. É um espaço concreto, é um espaço visível e é também um espaço sensível. Então, é justamente na medida em que ela manifesta tudo isso, é que nós podemos ver a sua qualidade. E que, assim, vai promover a participação do corpo de Cristo, a partir do que pede a Sacrosanto de modo ativo, consciente, para que também seja frutuoso. Desse modo, a organização e distribuição dos espaços fundamentais da Igreja
compreende, então, uma funcionalidade litúrgica completamente diferente daquele funcional compreendido enquanto prático, porque é o lugar de uma ação ritual ordenada. Papa Francisco diz, na Desidério número 26, trata-se da boa realização dos ritos e a ativa e frutuosa participação da Assembleia em atitude de estupor. Assim, nesse espaço, os polos celebrativos, eles são símbolos da presença de Cristo junto à Assembleia reunida em nome do Senhor. É um espaço que se organiza a partir do altar, seu centro, e a partir do ambão, que é um lugar, não apenas uma estante, de onde a palavra é proclamada. A cadeira da presidência evoca a pessoa do ministro que preside a Assembleia, da qual ele também é parte. O batistério é o lugar onde está a fonte batismal, e por isso deve ser verdadeiramente digno, porque ali renascem os cristãos pela água e pelo Espírito. E faz também uma memória permanente do batismo, de que todos nós, que recebemos esse sacramento, fomos tornados outros Cristos. Tudo mais se organiza a partir desses polos. Então, como apresenta o estudo 106 da CNBB, a igreja toda, não apenas uma parte, uma área, um setor, mas toda ela é um ícone, é uma imagem viva, que é moldada pela liturgia e, por isso, é mistagógica. Assim, é preciso conhecer e viver o que se celebra. Conhecer os artigos, os documentos com as orientações, mas também o desenvolvimento dos ritos e suas orações. Nesse sentido ainda, o número 128 da Sacrosanto vai falar sobre, legislando sobre a arte sacra, vai falar da necessidade da revisão das determinações eclesiásticas, e que aqui não aborda somente os livros, mas também tudo aquilo que diz respeito ao culto, como esse espaço do edifício sagrado deve ser feito para que seja de fato funcional e digno, funcional dentro da funcionalidade litúrgica. Como que esses polos litúrgicos, o altar, o ambão, a fonte batismal, a cadeira da presidência, como que, na sua nobreza, na sua dignidade, que materiais serão utilizados, qual a forma que terão. Depois, dentro do contexto do programa iconográfico, essa ordenação da disposição das imagens, a decoração, os ornamentos. E aí, a Sacrosanto, então, vai dizer que tudo aquilo que não estiver de acordo com a reforma da liturgia, nessa revisão, deve ser corrigido ou até mesmo suprimido. No antigo, só aquilo que esteja de acordo e introduzido, com a possibilidade de que sejam introduzidas novas orientações a partir da reforma litúrgica. Então, também com esse objetivo de apresentar os fundamentos deste projeto, que é um projeto arquitetônico, litúrgico, iconográfico, para esses espaços se tornarem aptos e dignos, sejam eles novos ou existentes, sob guarda e proteção ou não, nós temos os cadernos de estudo da CNBB, nos números 106 e 113, onde estão reunidos, de uma certa forma, as orientações e as disposições conciliares que dizem respeito às intervenções nos espaços celebrativos, seja orientando a construção e a disposição do espaço, seja orientando a respeito da adequação e restauração e conservação das igrejas. Lembrando que, para concluir, o Papa Bento XVI, ele, na Sacramentum Caritatis, ele diz que, ele escreve que na liturgia brilha o mistério pascal, e citando São Boaventura, ele diz, nela nós contemplamos a beleza e o esplendor das origens. Então, esses espaços aptos e dignos, que devem ser belos, tratam de uma beleza, um atributo da beleza que não está relacionada a um mero esteticismo, mas uma beleza que decorre dessa modalidade com que a verdade do amor de Deus, aqui já o texto da Sacramento Caritatis, a modalidade com que a verdade do amor de Deus em Cristo nos alcança, fascina e arrebata, fazendo-nos sair de nós mesmos e atraindo-nos assim para a nossa verdadeira vocação, que é o amor. Número 35. Por isso, finalizando nossos espaços de culto,
atendendo às prescrições da Sacrosanto Concílio, devem ser, de fato, adequados à liturgia, ou seja, dignos, aptos para que ali se celebre o mistério da fé, promovendo a participação ativa, consciente e frutuosa da Assembleia Celebrante. É isso. Obrigada. Obrigada, Raquel, pela sua contribuição. Nós vamos passar a palavra para a irmã Laide, que vai falar sobre a formação na Sacrosanto Concílio, e depois retomaremos. Com a palavra, a irmã Laide. Então, bom dia para todos. Como os meus colegas já trataram da arte sacra e também do espaço de celebração, e muito belamente, né? O capítulo 7, ele também trata da formação. São pequenos tópicos, muito curtinhos, né? E ele praticamente nomeia duas categorias a serem formadas. Por quê? Né? Só duas aqui. Ele trata dos artistas e dos futuros padres, os seminaristas. Porque, na verdade, ele já tratou da formação litúrgica no primeiro capítulo, lá no número 14, 15, 16, se vocês forem ver, na Sacrosanto Concílio, tem a formação de todo o povo de Deus, dos presbíteros, do povo de Deus, dos bispos, dos seminaristas. Mas aqui ele retoma só essas duas categorias. E o capítulo 7 fala o seguinte: os bispos, por si mesmos, ou por sacerdotes idôneos, dotados de competência e amor à arte, interessem-se pelos artistas para os imbuir do espírito da arte sacra e da sagrada liturgia. Percebam que são duas coisas, da arte sacra e da sagrada liturgia, não estão separadas. Continua. Recomenda-se também a criação de escolas ou academias de arte sacra para formar os artistas nas regiões em que parecer oportuno. Sabe-se que é difícil, mas existe essa possibilidade, né? Os artistas, diz ainda, que querem servir a glória de Deus, né, servir a igreja para a glória de Deus, recomende-se que sua atividade e sua imitação sagrada de Deus Criador e as obras, né, sejam destinadas ao culto católico, à edificação, à piedade e à instrução religiosa dos fiéis. Então, recomenda várias coisas. Depois nós vamos retomar. Além da formação dos artistas, ainda diz da formação dos seminaristas. E diz assim: os clérigos, durante o curso filosófico e teológico, sejam instruídos também sobre a história e a evolução da arte sacra, bem como nos sãos princípios em que devem fundar-se. Então, aonde a arte deve se fundar, né? Saibam apreciar e conservar os veneráveis monumentos da igreja. Nós precisamos disso também, né? Sejam capazes de dar conselhos apropriados aos artistas na realização de suas obras. Percebem como é bem sucinto, bem claro e muito evidente que a formação aqui colocada, ela decorre daquela formação precedente, que foi, de alguma forma, apontada no número 14, onde se enfatiza que a formação é para todos e tem como finalidade principal aquilo que já foi dito: obter uma participação ativa, plena e consciente dos mistérios celebrados como principal dever do cristão. Então, artistas, seminaristas, qualquer um, nós somos chamados sempre a esta formação para a participação. Claro que, né, a formação específica dessas duas categorias, artistas e seminaristas, ela é frisada. Por quê? Né? Porque o artista é aquele que, de alguma forma, vai intervir no espaço de celebração. E o seminarista, como disse lá em cima, ele tem que ter o espírito da liturgia dentro dele para poder
ajudar o artista que vai intervir no espaço de celebração, seja teologicamente, seja através de uma boa capacidade de entender o ritual, não só no seu rito, na sua dimensão, digamos, de celebração, mas também na sua dimensão simbólica, na sua dimensão teológica. Então, isso é muito importante. O conteúdo, então, da formação, né, ele diz respeito não só à cabeça, né, a um conhecimento racional, embora ele seja necessário, né, mas diz respeito àquela formação que a gente adquire na celebração, ouvindo a palavra, internalizando gestos, ações, símbolos. É a própria liturgia que fornece o conteúdo da formação. E isso não esqueçamos nunca. Não adianta querer ler um livro, não participar de nenhum rito, não estar presente corporalmente para sentir, né? Através de palavras, gestos, ações simbólicas, saborear tudo aquilo que é transmitido. Então, a formação nossa se dá pela participação em especial. Não se entende a arte sacra desvinculada do rito. Não aquele rito improvisado, ou aquele rito que alguém inventa, né? Mas aquele que a igreja estabeleceu desde o início, né? Que nós usamos e que foi reformulado a partir do Concílio Vaticano II. Todos os ritos foram revistos, reformulados. Então, são esses ritos que nos formam e que nos ajudam, de alguma forma, a colaborar para que a arte verdadeiramente ajude a entrarmos nesse mistério de Cristo que é celebrado na liturgia. Então, né, como eu já disse, a formação não é só para seminaristas e para artistas, né? É para todo o povo de Deus. É na frequentação dos sacramentos, né, que os profissionais e o povo de Deus têm a possibilidade de adquirir e encontrar a verdadeira espiritualidade para transmitir, manifestar isso nas obras, né, que são realizadas e que são chamados a realizar e fazer nas igrejas. Na Sacrosanto Concílio fica evidente, né, que para atuar na igreja é necessário ser profissional também. Né? É muito importante isso, habilitado, né? E lá diz que até o próprio bispo, quando ele é chamado a emitir um parecer e ele não tem profunda propriedade a respeito, que ele se valha, né, da consulta de peritos, de pessoas capazes. Então, a igreja, ela sempre se valeu de pessoas profissionais, formadas, né? Formadas também, digamos, intelectualmente, formadas nas escolas específicas. E é por isso, né, que essa formação acadêmica é muito importante e que na Igreja do Brasil tem se dado assim bastante atenção. Desde o início, a Igreja tenta, através dos encontros nacionais de arte sacra, através dos documentos que já foram citados pela irmã Geide, pela Raquel, pelo Marcelo, né, formar as pessoas. Aí eu estava chamando a Raquel de irmã Raquel, quase. Né? Então, e assim, os fiéis serão formados também pelos seus presbíteros, quando os presbíteros diz lá no número 14, né? O que esperar dos fiéis se antes os pastores de almas não estiverem profundamente impregnados do espírito e da virtude da liturgia e nela se tornarem mestres? É indispensável assegurar, em primeiro lugar, a formação litúrgica do clero. Então, o clero é chamado a estar formado na liturgia porque o artista vai trabalhar em colaboração com o clero. Ele nunca vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar em colaboração com a comunidade. Ele não vai trabalhar sozinho. Se não houver a formação do clero e dos futuros presbíteros, haverá, né, sempre essa dificuldade
de colocar-se de acordo, de projetar de fato um espaço que ajude a comunidade a celebrar. Quando há essa interação do profissional e do presbítero, transparece logo essa comunhão, né? Essa beleza do espaço, inclusive da comunidade. Eu sempre fico pensando assim, não adianta propor, por exemplo, uma fonte batismal onde jorra água, se depois o rito ele é feito de outra forma. Se pega uma canequinha e se joga água na cabeça do batizado. Então, a formação, ela precisa, né, sempre estar presente em todos. E também a comunidade não vai entender uma fonte batismal onde jorra água se ela sempre viu uma pia. Se ela não for introduzida, né? Se ela não for, de alguma forma, formada para acolher aquele espaço. Ela o rejeitará, porque ela o desconhece. Então, a importância, né, que é dada pela CNBB, pelos documentos que ela já produziu, né, primeiro pela Sacrosanto Concílio, né, que nos instiga a nos formarmos, pelos encontros nacionais de arte sacra. Então, e sobretudo, eu frisaria essa formação que nos vem a cada dia através da participação, através de uma atenta observação, leitura de todos os ritos, daquela premissa que tem nos rituais, aonde explica o rito teologicamente, né, aonde explica cada espaço. Então, isso é importante para a nossa formação. E o Papa Francisco, né, já Romano Guardini dizia que nós devemos ser formados pelo simbólico, né? Então, isso é muito importante, e o Papa Francisco retoma na Desiderio Desideravi e fala que é necessário, né, que o homem do nosso tempo é quase incapaz, né, de viver essa dimensão simbólica, que, por exemplo, um átrio, ele é necessário não só para o rito, mas ele é necessário para essa transição, para começar você sentir a alegria no coração de ir para a casa de Deus, que essa porta não é só uma porta que te faz passar, mas ela é símbolo do Cristo porta, é nele que nós entramos para ter vida. Então, tudo isso, a dimensão simbólica do espaço também, nós adquirimos na celebração, né? Nessa constância de entender as palavras, os gestos, e eu diria que é a melhor formação que nós podemos ter. É esta, né? E a Sacrosantum Concílio coloca lá no comecinho, né? Que é lá que nós vamos nos formar. E gostaria de dizer também, né, que a formação é em vista de um atuar eficaz, não para obter, como os meus colegas já disseram, espaços estéticos belos, mas espaços dos quais emana de cada peça, de cada ícone, esse mistério de Cristo que se revela a nós, né? E que também, né, nos abarca, nos toma, né? Nós estamos inseridos nesse mistério de Cristo, até que o celebremos na parousia, né? Na Jerusalém Celeste. Ali o celebraremos em plenitude. Então, formar-nos sempre nessa participação plena, ativa, consciente aos mistérios, com atenção, né, aos sentidos, sobretudo. Ver, escutar, né? Eu acho que era isso que eu queria dizer, né? E claro que ficaram de fora tantas coisas, mas o mais importante, eu acho que deixar-nos formar pela própria celebração e não descuidar dos documentos, dos rituais, né? Da instrução geral do missal romano,
da própria Sacrosantum Concilium e tudo aquilo que a igreja nos oferece. E eu destacaria também que nós temos uma grande quantidade, graças a Deus, de mestrados, né, de doutorados, hoje em dia aqui no Brasil. Procurem, né, nas bibliotecas das universidades, tem muita coisa já publicada, alguns livros interessantes nós temos já como bibliografia nossa brasileira. Então, acho que é muito importante tudo isso para a nossa formação. Muito obrigada e espero que juntos continuemos nos formando. Muito obrigada, irmã Laide. De fato, nós teríamos ainda muitas coisas a falar. Os nossos convidados conseguiram, de forma muito eficiente, congregar em 10 minutos algo que seria para horas, dias de formação. De fato, é um desafio colocar esse tema tão amplo, né, dentro dessa modalidade, desse espaço, que é o que nós temos para desenvolver nesse dia. Agora, nós vamos passar para a transmissão de um vídeo que será sobre um exemplo de um espaço litúrgico sendo explicado a partir da Sacrosanto Concilium. Depois do vídeo, nós retomamos para uma conclusão, possíveis finalizações. Nós tivemos algumas interações aqui dos participantes. Se for possível, depois eu menciono e a gente faz uma conclusão. Então, peço para o Rafael, por favor, fazer a transmissão do vídeo. A comunidade Nossa Senhora Aparecida faz parte da paróquia Cristo Ressuscitado, em Itaquera. A comunidade Nossa Senhora Aparecida faz parte da paróquia Cristo Ressuscitado, em Itaquera. Existia uma pequena igreja que já não comportava a comunidade e estava bastante desgastada. Assim, essa comunidade decidiu construir uma nova igreja no terreno ao lado. Escolheram eles mesmos uma forma que cabia no terreno e que apresentasse a possibilidade de criar um espaço mais comunhão, de maior proximidade entre as pessoas. Não queriam uma igreja nos moldes onde as pessoas ficam umas atrás das outras. Assim, o espaço atual nasceu das reuniões e decisões que foram sendo tomadas em conjunto com a comunidade. A capela, então, ela tomou a forma de um octógono de 8 lados. O espaço de celebração, além do que já foi mencionado, né, que a comunidade construiu junto, ele contempla uma assembleia mais participante, mais estruturada como o corpo de Cristo, e previu a colocação dos polos de celebração. Nós chamamos de polos de celebração o altar, o ambão, a cadeira da presidência, todos esses polos no eixo. Eles enfatizam, conforme a Sacrosantum Concilium, as múltiplas presenças de Cristo. Então, Cristo presente na palavra, que tem o seu lugar no ambão, Cristo presente no pão e no vinho eucarísticos, que tem o seu lugar no altar, Cristo presente na pessoa de quem preside a comunidade em nome do Senhor, no caso seria o presbítero ou algum ministro, e tem lugar na cadeira da presidência, Cristo presente nos demais sacramentos, por exemplo, o batismo. A Sacrosantum Concilium diz que quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza, e tem então a fonte batismal. O altar, ele é símbolo de Cristo, por isso ele ocupa o centro do espaço e permite que a comunidade o rodeie. Tem uma prece eucarística, a do cânon romano, uma das mais antigas, que diz: lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação no vosso serviço. Então, a comunidade, nesse caso, ela está reunida ao redor do Cristo, aquele que se entrega ao Pai e se faz nosso alimento e nossa bebida na comunhão. O altar é tão importante que ele é reverenciado, beijado, incensado, revestido com a toalha branca, ele é iluminado com as velas. Esses gestos que se faz no dia da dedicação da igreja são gestos batismais, né? E esse bloco de granito já não é mais só um bloco de granito.
à medida que ele vai sendo usado para a celebração, ele se torna o símbolo maior do espaço. Então, a centralidade está marcada, né, também por um piso diferenciado, pela abertura que tem na cobertura, que deixa cair uma luz especial sobre o próprio altar, este lugar santo. Então, o altar, sempre dentro de uma igreja, ele é símbolo preferencial de Cristo. A simbologia do ambão está ligada à ressurreição, à pedra removida do sepulcro e o encontro com a comunidade e igreja na pessoa de Maria Madalena, para a qual, por primeiro, Jesus aparece e diz: vai anunciar aos meus irmãos. A comunidade é reunida e instruída pelo próprio Cristo, que continua falando através da palavra, proclamada em cada liturgia. O ambão significa também lugar alto, como narra o livro de Neemias. E, como enfatiza o Salmo 118, a palavra de Deus é vida, é luz. Próximo ao ambão, também fica o grande símbolo da Páscoa da Ressurreição, o círio pascal. O ambão, colocado um pouco mais distante do altar, dá a possibilidade de fazer uma procissão com o evangeliário, do altar ao ambão solenemente, enquanto a comunidade acompanha com o olhar, com o corpo, enquanto se canta o Aleluia de aclamação ao Evangelho. A fonte batismal também está colocada nesse eixo, como já foi dito. Ao redor dela, dispomos de um espaço suficiente para acolher pais, padrinhos, ministros, e ela tem, como a capela, forma de octógono. Na fonte, o número 8, ele é símbolo do dia novo, do dia que não está no tempo cronológico, o dia da ressurreição, o dia da parousia. Então, todos os que são batizados na morte e na ressurreição de Cristo. E por isso também que colocamos na fonte água corrente, com a possibilidade de se fazer o batismo nas diferentes formas que o ritual propõe, por imersão, por ablução, são formas possíveis. Por imersão, diz o ritual do batismo, que fica mais evidente que a hora que descemos, morremos, e a hora que subimos, nós ressuscitamos. Quer dizer, fica mais evidente que nós assumimos na vida esse mistério de morrer e ressuscitar com Cristo. Como já dissemos, né, os ícones principais do espaço, para falar de iconografia, são os polos celebrativos. Porém, no espaço também é previsto que haja imagens ou figuras, e neste caso, as imagens principais do espaço celebrativo são sempre a figura do Cristo ou a Trindade. Aqui na capela nós temos o crucificado, que é o ícone que não deve faltar na celebração, a cruz, no caso é uma cruz processional, e no centro nós temos a pesca após a ressurreição de Jesus, quando os discípulos passam a noite pescando e não têm êxito, Jesus aparece à beira do lago e prepara para eles o pão e o peixe, e junto com isso também a pesca se torna frutuosa. A presença de Jesus faz com que eles pesquem uma grande quantidade de peixes. Inserida dentro desse contexto cristológico pascal está a Nossa Senhora Aparecida, porque ela também é uma imagem que foi pescada, então ela está colocada não no centro, embora sendo a padroeira da comunidade, mas numa lateral, dentro do contexto cristológico, aparecendo como uma mulher vestida de sol, a pequenininha imagem que também foi pescada e que também tem uma relação com esse texto bíblico, porque eles tiveram êxito após a pesca da imagem, conseguiram pescar uma grande quantidade de peixes. O sacrário nessa igreja está situado atrás do painel do ícone, um lugar mais reservado para a oração pessoal fora da missa e para a reserva eucarística, que vai ser levada aos doentes da comunidade ou para celebrações onde não há presbítero e se distribui a Eucaristia.
Como diz a instrução do Missal Romano, no número 85, na missa se devem distribuir hóstias consagradas naquela missa. Por esse motivo, o sacrário não está posto no ambiente da celebração, mas em um lugar propício à oração pessoal. Se o Cristo Eucarístico, que vai ser distribuído para a comunidade, vier do sacrário e não da mesa do altar, que sinal de banquete e refeição nós teremos? A arquitetura desta igreja é uma arquitetura simples, sem enfeites, muito singela e se apresenta na sua verdade. A alvenaria simples, a estrutura de cobertura também é bastante simples e delgada, é de metálica, da cor grafite. As telhas são telhas metálicas também, tipo sanduíche, com 7 centímetros de espessura. A parte inferior das telhas é lisa, assim não houve a necessidade de colocar forro, e ela foi pintada de branco para trazer luminosidade e também contrastar com a cor grafite da estrutura. Então, evidenciar a estrutura, não escondê-la. As janelas são retas, não são arcos nem ogivas, porque não se trata de uma construção nem clássica, nem gótica, nem românica. É uma construção singela, uma igreja-casa, e foram pensados vidros coloridos nas janelas para trazer uma atmosfera, digamos, mais sagrada para o espaço através da luz. Então, próximo das portas há um tom mais azulado e depois essa tonalidade vai mudando aos poucos, chegando mais alaranjada e amarelada perto do centro e nos fundos. Como dissemos, a Igreja Nossa Senhora Aparecida tem um formato de octógono. Ao centro está o altar. Sobre o altar nós temos a projeção da cobertura, essa luz superior, também em forma de octógono. A comunidade se reúne em torno dos polos que mencionamos. Ao centro, o altar. No eixo, cadeira da presidência e fonte batismal. Na entrada, no lugar mais alto, o ambão. A comunidade se reúne em assembleia em torno desses polos. Nós temos uma pequena declividade, onde dispomos os bancos da Assembleia da parte mais alta, que é a do ambão, até a mais baixa, que é a do altar, de modo que todos tenham plena visibilidade de todas as peças. A comunidade Irmã Geide, a gente não te escuta, irmã. Abre o microfone. Todos vocês, irmã Laíde, Raquel também. Obrigada. Bom, Então, agora também. Obrigada. Nós temos agora exatamente 5 minutos. Gostaríamos de poder abrir para várias perguntas, contribuições, mas a gente vai privilegiar agora uma conclusão de cada um dos convidados. Eu vou somente mencionar alguns comentários que a gente teve, né? Não necessariamente a gente vai conseguir responder, mas 2 especificamente, da Cida Borges falou sobre as cadeiras de auditório nas igrejas, como fica a participação dos fiéis, e a ID perguntou sobre a tendência do retorno da parte do coro em algumas igrejas, os animadores de canto. Isso seriam questões que, se a gente tivesse possibilidade, a gente poderia discorrer, mas agora eu vou passar a palavra para os convidados e eles podem fazer brevemente uma conclusão, né? Considerando que agora nós temos 4 minutos. Pode ser Dom Marcelo, pela mesma ordem de apresentação. Eu acho que para responder as perguntas, melhor passo a palavra para as colegas, especificamente para essas 2 perguntas, sobre as cadeiras e sobre o lugar do coro. Pode ser? Pode ser. Raquel, Laíde. Bom, Eu acho que eu vou falar do coro, então. ok. Com relação ao coro, eu acho que acho não.
né? O missal é bem claro e diz que o pessoal do canto, aqueles que ajudam a assembleia a cantar, na verdade, essa que é a função, eles são parte da assembleia. Toda vez que a gente divide a assembleia, nós não estamos, né, manifestando essa unidade do corpo de Cristo. Então, quanto menos dividimos a assembleia, melhor. Seja através de pilares, né, escondidas atrás de pilares, ou lá em cima, num espaço reservado. Às vezes a gente ouve os padres dizerem: tem uma bagunça aqui. É só cantar do jeito que a igreja manda, né? Que não vira bagunça. Então, e dispor, inclusive, os microfones, tudo aquilo que for necessário para o som, para que eles possam cantar com dignidade, sem se apresentar, porque eles não são, o coral não é um povo separado que vai se apresentar na igreja, vai fazer uma bela apresentação, mas é parte constitutiva da Assembleia. Então, quanto menos projetarmos coros, melhor. Né? Ótimo. Muito obrigada, irmã Laide. Raquel, gostaria de fazer alguma consideração sobre as colocações, ou uma colocação final? Fazendo só uma colocação bem rápida sobre a questão dos bancos, né, que foi uma pergunta, eu acho que vai no mesmo caminho daquilo que a irmã Laide falava. O banco, ele traz muito mais essa percepção e essa experiência de assembleia do que cadeiras, e cadeiras que mostram um auditório muito menos, porque nós não estamos falando de um auditório, de um lugar para assistir nada, mas de um lugar que é um espaço onde se celebra a liturgia e que manifesta justamente a Assembleia reunida. Né? E nesse sentido, então, eu gostaria, só para concluir, de recordar o que Dom Hernaldo falava um pouco antes desse momento, da questão do caminho formativo, e eu acho que nós podemos dizer que o próprio caminho do projeto, as etapas pré-projetuais, o processo do projeto, a execução, todos esses momentos são oportunidades de formação, né? Como o próprio vídeo, né? Como a gente viu no próprio vídeo, nós não esperamos um projeto ficar pronto para depois dar formação para a comunidade, não, o processo formativo é um processo que nasce e que desse processo também nasce o desejo de melhorar esse espaço para que ele signifique mais aquilo que a Assembleia vive. Então, é tudo muito interligado e integrado, e a gente não pode perder isso de vista, né, a partir daquilo que era o próprio começo da fala. E nós não podemos separar o capítulo 7 de toda a Sacrosanto, porque o espaço está para a liturgia. Então, muito obrigada, e se alguém quiser completar mais alguma coisa, fique à vontade. Nós, infelizmente, agora concluímos o nosso tempo. Eu vou dar a possibilidade do Dom Marcelo se despedir, né, como as colegas fizeram, e com a despedida do Dom Marcelo, a gente também conclui a mesa. Dom Marcelo. Bom, eu só falo muito obrigado por esta oportunidade. E, bom, já deu para perceber, para os que não me conhecem, meu sotaque. Eu não nasci aqui no Brasil, então eu tenho esse olhar um pouco de estrangeiro, e eu tem momentos, geralmente é de alegria, mas tem momentos que eu fico exultante, porque a caminhada feita no Brasil é maravilhosa. É maravilhosa. Estamos em uns tempos talvez um pouco difíceis, com algumas contradições que sempre estarão, mas a caminhada, e eu sou felicíssimo de poder colocar também o meu trabalho já faz um tempo, não? Na CNBB, mas em encontros que estamos, eu me maravilho, Brasil é um lugar muito especial dentro de América. Os meus colegas sabem que até eu fico um pouco brigando, porque nos cursos, nas exposições que se fazem no exterior, sobretudo na Europa, muitas vezes não estão representados exemplos como o que vimos agora nesse vídeo, aliás. Mas eu diria
Brasil é um lugar para continuar fazendo, sim, mas se estamos falando de formação, é um lugar para descobrir. Descobramos o que já foi feito aqui, em arquitetura e em arte sacra, que são tesouros. É uma coisa maravilhosa. Isso falo desde o ponto de vista de quem vem de fora, de lugar. Eu venho da Argentina, mas Brasil, sinceramente, é um lugar de ponta na arte sacra, um lugar de muitas oportunidades e de muitas oportunidades para aquele que quiser se formar. Só tem que ir procurar e tem muito disponibilizado. Publicações, cursos, vídeos brasileiros e gente vizinhas. Aproveitem, por favor, porque é maravilhoso. Muito obrigada, Dom Marcelo. Justamente as suas palavras são muito propícias para a gente concluir essa grande riqueza que nós temos no Brasil, na arte sacra. Vocês três pontuaram a dimensão do serviço, né? Dom Marcelo falou da arte como serviço, a Raquel falou também o espaço a serviço da ação, a irmã Laide também evidenciou essa dimensão de que o capítulo 7º está em sintonia com os demais, mencionou os números lá do início da Sacrosanto Concílio, número 14. Nós tivemos uma grande riqueza nesse tempo que passamos juntos. Agradecemos muito aos três, a Raquel, Dom Marcelo, Laide. Agradecemos a todos os que participaram, acompanharam e vão continuar participando ao longo desse dia, dessa maratona, aos organizadores também do evento. Nós nos despedimos de vocês, augurando que esse evento signifique para nós um incentivo para aprofundar e continuar a nossa formação. Muito obrigada.